Seja muito bem-vindo ao SCM Carreira. Esse é o nosso segundo episódio de Crescer na Carreira e o tema de hoje é Crescimento Profissional e Financeiro em Supply Chain. Eu sou Maria Costa, mentora de carreira, executiva de multinacionais, e nós vamos falar um pouco sobre o crescimento financeiro nessa carreira. Mas inicialmente eu gostaria de começar falando sobre o que é exatamente a carreira de supply chain. Para os profissionais que não são da área e também para os que são da área, porque muitas vezes existe um pouco de engano sobre se você é ou não é profissional da cadeia de suprimentos. E eu vou te adiantar logo que existe um crescimento que ele pode ser vertical. Na realidade, ele começa de cargos técnicos, de analista, aí passando por coordenador, supervisor, dependendo da organização, gerente e diretor. Esse é um crescimento vertical. E existem crescimentos horizontais, ou seja, você chega num cargo, por exemplo, de comprador internacional, e você inicia com um cargo de pleno. E depois de algum tempo, pela carreira da própria empresa, você tem condições de ser promovido para sênior. Evidentemente, isso tem um tempo. Assim também como tem para caso de gerente inicial nível pleno, ou gerente sênior, diretor sênior e assim sucessivamente. Mas a carreira de suprimentos é uma carreira bem abrangente. Em muitas organizações, pelo menos 3 áreas estão compostas nessa carreira: compras, logística e almoxerifado. E em algumas empresas considera-se também o planejamento de material e o planejamento de produção dentro da parte de supply chain. E aí eu falo para você sabe quais são os valores pagos para cada um desses profissionais? Bem, eu posso te adiantar que para o cargo de supervisão, de primeira gestão, os salários variam, logicamente, dependendo do porte da empresa, de 8 a 15 mil reais. Para os cargos de gerência, e alguns cargos de gerência começam com 16 e vão até 24 mil, 25 mil. E os cargos de gerente sênior de suprimentos, que entra ele com 2 áreas, eles iniciam na faixa de 18 e chegam até 34 mil reais, no caso de uma empresa mais estruturada. Existem outros cargos que são mais operacionais, cargos mais voltados para o chão de fábrica, como nós falamos, que são cargos de almoxarife, auxiliar de materiais, auxiliar de estoque. E aí realmente esses cargos são bem na base, são cargos que variam aí na faixa de 2.000, em torno de 2.500, dependendo da empresa e da complexidade de cada atividade que a empresa tem. E por que é importante fazer essa distinção dos cargos que compõem a cadeia de suprimentos? Porque existem outras áreas que não são da cadeia de suprimentos, que fazem parte das empresas industriais, das empresas como um todo, como RH, qualidade, engenharia, SESMIT, a parte de facility, que não são da cadeia de suprimentos, mas interagem, têm interface com os cargos relacionados à área de compras, de almoxerifado, de logística e de PCP, de PCM. Todavia, os salários e as atribuições são muito distintas. E eu digo o seguinte: a cadeia de suprimento, por envolver um grande investimento da empresa, ela tem salários muito interessantes, salários que aí numa média gerência iniciam na faixa de quase 20 mil reais, salários que para compradores internacionais chegam a quase um salário de gerência, se for um comprador sênior na faixa de 15 mil reais. Então, fazer a distinção dos profissionais que estão na cadeia de suprimentos, dos profissionais que são de outras áreas, é importante até para a gente poder estabelecer como é que se faz para fazer o crescimento tendo ganho financeiro na própria área de suprimentos. E além do mais, é uma área que está muito em evidência, porque todo tipo de atividade que você pensar em movimentar qualquer material, ele vai estar relacionado com a parte de logística que compõe a cadeia de suprimentos. Portanto, esse profissional, ele tem condições de conseguir recolocações muito boas e com uma certa rapidez do que talvez outros profissionais de outras áreas.
Portanto, o profissional da cadeia de suprimento, ele tem que enxergar o crescimento não só na vertical, mas ele tem que enxergar o crescimento também na horizontal. Por quê? Porque quanto maior for o domínio dele de todas as áreas, mais ele vai estar ficando apto para galgar salários maiores e para ter voos maiores na própria carreira. O profissional que é especialista de uma única coisa, ele acaba ficando muito restrito àquela atividade. Se ele tem condições de, dentro da cadeia de suprimentos, ele entender o começo, o meio, o fim e inclusive a logística reversa, ele vai ter um diferencial maior no mercado. Ele vai ser um profissional que as empresas vão lutar para tê-lo na sua equipe. Isso, logicamente, associado a outros fatores que a gente vai continuar discutindo. E um dos fatores que nós podemos destacar para esse profissional ter o crescimento e o ganho financeiro que ele merece é a chefia direta. De repente, se ele está subordinado a um determinado líder, um profissional que fica cerceando todas as iniciativas desse profissional, se esse líder não foi preparado para aquele cargo de gestão que ele está ali desenvolvendo, se a própria empresa não tem mecanismo de medir a performance desses funcionários, isso vai gerar um grande descontentamento. E aí o funcionário vai ficar gastando o dinheiro dele com vários cursos, tendo vários certificados e no final das contas ele não consegue crescer. Por quê? Porque ele começa a ter ali aquele conflito com a chefia direta e a chefia não cresce e também não dá espaço para ele crescer. Isso é um grande problema. E nesse sentido, o que é fundamental para esse profissional é enxergar o que está acontecendo, perceber que ele não vai ter resultado com o que ele está gastando, o que ele está desembolsando para escolas tradicionais que dão muito bem a parte acadêmica, mas a parte prática fica um pouco fora do escopo. É ele buscar uma mentoria especializada na área. Por quê? Porque aí ele vai entender o passo a passo do dia a dia, quem já passou pelo caminho que ele quer trilhar, quais são as atividades de forma pragmática que ele tem que executar, como que ele pode enxergar, qual é o momento que ele está e como que ele faz para dar um salto, para ele conseguir ter mais resultado e ser enxergado pela direção e galgar postos maiores. Isso é uma coisa que muitas vezes o profissional vai dizer, mas Maria, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, essa é a historinha que muitos profissionais ficam contando para si próprios, porque normalmente quando você tem a condição e já entendeu qual é o seu momento, a mudança ela é inevitável. O início desse valor que você vai investir vai gerar de retorno quanto para você na sua carreira? Você já imaginou saindo de um salário de 8, sei lá, de 7 para o dobro? Isso é um grande salto e isso pode ser um diferencial para a sua família também. Mas tem profissional que vai dizer, mas sabe o que é, Maria? A minha família não me apoia. E eu vou te dizer o seguinte, você não precisa que a tua família te apoie. A tua família tem só que não te atrapalhar. Se ela não te atrapalhar, te deixar se desenvolver, você vai mostrar com resultados que você consegue. E aí talvez você diga, eu não sei se é a hora certa, a gente está aí numa estabilidade, as coisas não estão indo bem. De novo, essa é mais uma historinha que você conta para você, mas os seus resultados e a sua vida tem que estar no seu controle, não pode estar no controle de outras pessoas. Se você começar a enxergar que você é o grande propulsor da sua carreira, você vai perceber que o controle está nas suas mãos. Crescimento profissional é uma decisão pessoal. Tome essa decisão e comece a sua jornada de mudança. O jeito certo de fazer isso é você buscar o conhecimento adequado, a mentoria correta e investir na sua carreira, porque se você não fizer, quem que vai fazer isso por você? Se você gosta desse tema, me segue para mais conteúdo, se inscreve gratuitamente no canal e me diz o que está acontecendo no seu momento, na sua carreira atual. Você tem perguntas, tem dúvidas? Deixa aqui pra gente.
Até a próxima. Sucesso. Paz de Deus no teu coração.